Olá, olá pessoas do 8º ano, e aí, beleza com vocês? Vamos dar início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malher. Bom, nós vamos começar então estudando o conteúdo acentuação tônica e gráfica, certinho? Então vamos lá. Este conteúdo não há no livro, então por isso eu irei usar este arquivo, tá, que eu enviarei a vocês. Bom, nós temos aqui então uma questão. Professor, mas nós nem sequer sabemos nada de acentuação gráfica. Isso é uma mentira, vocês sabem, não é? Bom, e já vamos começar a responder uma questão, ainda mais uma questão. Observem aqui, uma prova, tá, para assistente técnico, tá? Então, sim, vamos lá, vamos resolvê-lo então. Temos o texto, principalmente nessas questões, né, que são referentes à acentuação gráfica, questões mais gramaticais. Você não tem necessidade de fazer a leitura do livro, tá? Então vamos ver o que o comando exige. Aí sim, se for necessária, por exemplo, a consulta ao texto, ou até mesmo a leitura do texto, assim nós vamos fazer, tá? Se não, vamos simplesmente analisar, tá? Nas alternativas a seguir, foram selecionadas algumas palavras do texto e apresentadas justificativas para a presença do acento. Assinale a única correta. Então nós temos aqui as alternativas que já vão trazer para vocês o que vocês devem analisar. Não é necessária a leitura. Então a palavra já é acentuada por ser oxítona terminada em A. Então será, olha só, é melhor a gente então começar a ver o conteúdo e aí nós iremos voltar nas questões, né, quando aprendermos os conceitos sobre oxítona, sobre então a palavra já, ou seja, a estrutura dela, para podermos saber se é oxítona ou não. E aí nós voltamos aqui e eliminamos A, se for para eliminar, né, a não ser que ela seja correta. Após é acentuada, pois é uma oxítona terminada em O seguida de S. É terminada em O seguida de S, mas é uma oxítona. Vamos ver, né? Países é acentuada por ser uma paroxítona. É uma paroxítona? Será? Terminada em E seguida de S. Ou em E. O acento, então, é diferencial, ou seja, aparece para diferenciar o verbo é da conjunção E, conjunção coordenativa sindética aditiva E. Então vamos ver? Vamos então primeiro aprender estes conceitos e nós vamos voltar então às alternativas e respondê-las, tá? E aí, quando vocês então começarem a entender estas noções, aí vocês já falam, professor, a resposta é tal, até parece, né? Mas vamos lá. Regra geral, todas as palavras são acentuadas. Como assim? Por exemplo, todas não é acentuada essa palavra. Palavras não é acentuada. Mas como assim todas as palavras são acentuadas? Porque o acento, gente, não é este que aparece na escrita. O acento é a sílaba tônica presente em cada palavra. E aí, você muitas vezes vai só colocar na escrita, né, onde é que está a sílaba tônica, por meio de um acento gráfico. Tá? Mas se eliminarmos os acentos gráficos, as palavras que antes recebiam acentos gráficos vão continuar com a mesma pronúncia. Não vai haver mudança. Assim como, por exemplo, não há acento gráfico na língua inglesa. Tá? Mas, na verdade, então, nós vamos chamar esta acentuação de acentuação tônica. Então, todas as palavras têm acento gráfico. Tá? Olha, desculpe, tem acento, não é? Não o gráfico. Por exemplo, a palavra acentos. Você vai separar acentos. Qual é a sílaba tônica? Se houvesse acento gráfico nesta palavra, seria na sílaba sen. Tá? Se houvesse acento gráfico, por exemplo, na palavra palavras, seria em que sílaba? Nós vamos separar primeiro palavras. Seria no lá. Aquela sílaba que você alonga quando você chama, né? Palavra. Certo? Não é gritar em si, é chamar. É diferente, tá? Apresentam. Sílaba, que é o acento
tônico, que, aliás, o acento gráfico que já marca a sílaba tônica, tá? Forte. Certinho? Então, é assim que nós podemos fazer a identificação das sílabas tônicas. Então, sílaba tônica é a sílaba que recebe a pronúncia mais forte. Só há uma sílaba tônica por palavra na língua portuguesa. Estou dizendo isso porque em outras línguas há mais de uma sílaba tônica, tá? Temos aqui, por exemplo, cadeira, a sílaba dei, né? Parede, o re. Ruim, o in. Fogueira, o gay, tá? Epa, fez meio que uma cacofonia, né? Na primeira e na última sílaba, né? Palavras, aliás, né? Então vamos lá. Acentuação gráfica, tá? Temos aqui então. Acentuação gráfica significa então você gravar, você escrever, né? Grafar. Então, bom, existe também, né? No caso da acentuação, o fato de você grafar, né? Existem os acentos, então, gráficos, aqueles que têm a sua representação por meio da escrita, né? Para que servem os acentos gráficos? Para marcar a sílaba tônica. Se inclusive eles deixarem de existir, tanto fez, tanto faz. Porque a palavra sílaba tem acento, mas este acento só aparece na escrita. Porque na fala, sílaba é sílaba, tá? Certo, então vamos lá, continuando. Os acentos gráficos servem para marcar as sílabas tônicas, tá? Sem modificar a pronúncia, né? Ah, professor, mas a palavra, por exemplo, que tem a sílaba, que tem o som fechado, nós usamos o acento circunflexo, aquele chamado chapeuzinho, não é? E a sílaba que tem um som aberto, nós usamos o agudo, não é? Olha, as palavras já tinham essas pronúncias, abertas ou fechadas, tá? E então esses acentos foram criados justamente para isso. Olha, já que existem as sílabas com o som aberto, nós vamos usar esta representação gráfica aqui, assim, um traço, né? Que vem então caindo da direita para a esquerda, tá? Em linha, né? Como se fosse uma linha, então. Bom, e para marcar as sílabas que têm um som fechado, nós vamos usar este, né, que chamaremos de circunflexo, que então faz como se fosse um chapeuzinho, não é? Beleza, então elas não modificam. Na verdade, os acentos foram criados por causa das pronúncias, né? Beleza. E além do acento agudo e do acento circunflexo, nós temos o acento grave, que é o contrário do agudo, né? O grave. Ele vem da, então, esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Ou seja, cada um tem uma função. Estes aqui marcam a sílaba tônica, tá? As que têm som aberto, nós vamos usar o acento agudo. As que têm um som fechado, nós vamos usar o acento circunflexo. Agora, nós vamos usar o acento grave para marcar a fusão. Como assim a fusão? Vão se fundir, vão se juntar de dois as. O primeiro vai ser uma preposição e o segundo vai ser um artigo. Por exemplo, eu vou à escola. Quem vai a algum lugar. Então, este verbo pediu o quê? Pediu uma, no caso, preposição. Certo? Vocês vão aprender isso em regência. Pediu uma preposição. Pediu não, ele exigiu uma preposição. E aqui, no caso, quando for a preposição a, quem faz referência a alguém, aí vai ser um substantivo, né? Então, quando há exigência de uma preposição a e o nome que vem depois é um nome feminino que exige um artigo definido, sendo então um ser ou algo definido, exigir o artigo a, você vai ter um encontro de dois as. O primeiro a, que é exigido pela palavra que vem antes, que é o chamado termo regente. Nós aprendemos isto no 7º ano, quando aprendemos preposição, os termos regentes ou antecedentes e os termos regidos ou os consequentes, tá? Então temos aqui o a que acompanha o termo regido, tá? O a artigo. Só que nós não podemos permitir essa estrutura na língua portuguesa. Não há essa permissão.
é obrigatório, tá? Com que vocês façam o uso da fusão, ou seja, é obrigatória a fusão. Então você não vai dizer, eu vou à escola, né? Pelo amor de Deus. Vejo muitas pessoas falando isso, tá bom? Não façam isso. Então, na verdade, aqui vai haver a junção, né, destes dois As, e aí vai ficar desta maneira aqui, ó. Eu vou à escola, com acento grave, certinho? Então é isso aí. Então aprendemos o que são os acentos gráficos e que todas as palavras são acentuadas. Só que existem os sinais gráficos, porque acho que vocês vão perceber, não é? Vocês vão dizer assim, mas e o tio é o quê? E o cedilha? E o trema? Bom, o tio, o cedilha e o trema são sinais gráficos. Estes aqui sim servem para modificar a pronúncia das letras, tá? De letras. Beleza, por exemplo, o tio, ele vai nasalar o som, né, de vogais. Então, vai fazer com que esses ditongos, né, nasais se juntem, né, a outras letras. Ou seja, nós temos então, por exemplo, coração, né, unção, ação. Se não fosse o tio, você falaria assal, unsal, coração, né? Beleza, mas nós temos esse recurso que nós usamos, né? E em si serve então para fazer com que no caso, vogal tenha o som nasalado, tá? O cedilha, ele vai fazer com que a letra C não tenha som de K, tenha som de S. Por exemplo, casa. O C então tem som de K. Mas em coração já tem um som de C, né? De S, aliás, desculpe. O C tem som de S. Coração, função, unção, ação e aí vai, tá? Bom, e o trema não é mais usado na língua portuguesa. Ele era usado para indicar que o U era pronunciado em algumas, então, formações, como por exemplo de GU ou QU, tá? Linguiça. Antigamente havia estes dois, no caso pinguinhos, que é chamado de trema, acima do U. E o I também recebendo o seu pingo, ou seja, 3 pingos sequenciados, né? Consequente também, quando o U é pronunciado, consequente, tá? Linguiça, e aí vai, tá? Agora, algumas outras situações em que não vai haver a pronúncia do U, tá? Como assim? Como, por exemplo, quando você fala, deixe-me ver aqui, quando você, por exemplo, vai usar um QU, né? E não vai haver a pronúncia do U. Deixe-me escrever aqui para vocês, né? 15. Você não vai falar 15, jamais. É 15, você não pronuncia o U e pronto, tá? Ou seja, aí não vai haver, né, a indicação, ou seja, o uso do trema. Mas o trema não é mais usado na língua portuguesa. Então, professor, por que deve haver a preocupação do uso do trema? Porque em palavras estrangeiras, então você vai usar no caso, trema. Como por exemplo em Müller. Como muitos aí meninos, né, até as meninas também, né, conhecem o jogador, né? Bom, vamos lá. Temos aqui então as classificações das palavras conforme as sílabas tônicas. Quando a palavra tiver somente uma sílaba, ela vai ser chamada de, no caso, monossílaba. Quando a palavra tiver 2 sílabas ou mais e a última sílaba for a mais forte, ela vai ser chamada de oxítona. Quando a palavra tiver 2 sílabas ou mais e a penúltima for a mais forte, nós chamaremos de paroxítona. É a classificação da palavra conforme a posição da sílaba tônica. Quando a sílaba for a mais forte, a antepenúltima, a palavra tiver 3 sílabas ou mais, lógico, então nós a chamaremos de proparoxítona, certo? Bom, então nós classificamos a palavra conforme a posição da sílaba tônica, certinho? Então vamos lá, nós vamos agora começar a classificar as palavras conforme a posição da sílaba tônica, mas já fazendo uso das regras, certinho? Eu vou começar da mais fácil, que são as proparoxítonas.
todas as proparoxítonas são acentuadas. Como é que você então faz a identificação? Vamos dizer que não haja o acento. Você tem de, por exemplo, analisar se a palavra deve ou não receber acento gráfico. Tá? Então você vem aqui e separa a palavra em sílabas, como aqui eu separei essas duas. Tá? Se a mais forte for a antepenúltima, ou seja, a terceira do final, né, para o início da palavra, se ela for a mais forte, esta terceira, né, a antepenúltima, então ela vai ser proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos lá, lógico, lógico, esta é a mais forte. Última, penúltima, antepenúltima. Você fez a separação, então você classificou a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Ela é a antepenúltima sílaba mais forte, chamada de proparoxítona. Agora vamos aplicar a regra de acentuação gráfica. A regra de acentuação gráfica, então, define que todas as palavras que tenham as antepenúltimas sílabas mais fortes serão acentuadas. Todas serão acentuadas. E, neste caso aqui, você vai simplesmente colocar a acentuação. Você não vai depender da terminação da palavra, como vai ocorrer nas monossílabas, nas oxítonas e nas paroxítonas, tá bom? Só que hoje existem as proparoxítonas aparentes. Não há um acordo entre os estudiosos da língua portuguesa, tá? Como assim? Elas são antigas paroxítonas, terminadas em ditongos, os ditongos abertos, então, com as vogais abertas, A, E, I, O, e também I, U, né, o ditongo oral aberto. Por exemplo, EA, EO, IA, IE, né, IO. Na verdade, se é aberto, EA, EO, IA, IE, IO, UA, UE, UO. Por exemplo, Glória. Antes era separado assim, ó, Glória. Paroxítona terminada em ditongo, tá? Antes era acentuada, tá? A paroxítona terminada em ditongo. Sim, e até hoje a paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Só que estas paroxítonas em si foram transformadas em proparoxítonas. Então não são as proparoxítonas reais. Então o nome das proparoxítonas que não terminam em ditongos, tá? Abertos como estes aqui, são chamadas de paroxítonas reais, tá? E no caso daqui, ó, proparoxítonas, desculpem, né? Proparoxítonas reais. E as proparoxítonas que eram antigas paroxítonas terminadas em ditongo são chamadas hoje de proparoxítonas aparentes. Mediterrâneo, antes era dividido assim, ó, Mediterrâneo. Bom, era uma paroxítona terminada em ditongo, mas hoje se divide assim. Mediterrâneo. E quando você fala, realmente o O tem a mesma força que o E. Então é um hiato. E quando há um hiato, as duas, no caso, os dois sons vocálicos, né, devem ficar em sílabas separadas. Porque na língua portuguesa não é permitido com que duas sílabas vocálicas, ou seja, com sons vocálicos, ou seja, duas vogais, na verdade, fiquem na mesma sílaba. Sons vocálicos, sim, né, porque há o ditongo. Mas duas vogais não podem ficar na mesma sílaba. O que são vogais? São aquelas, no caso, aqueles sons vocálicos que têm a mesma força. Mediterrâneo. Agora, se uma é mais forte do que a outra, uma vai ser vogal e a outra semivogal. Aí podem ficar na mesma sílaba e serão chamados de ditongos. Hiatos, quando se separam, são duas vogais. Ditongos, quando não se separam e em si serão formados por uma vogal ou semivogal, ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal. Tá? Tritongo é quando houver uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Três que não vão se separar. Então, aprendemos as proparoxítonas hoje, certinho? E vou deixar um exercício para vocês, tá? E vocês vão então enviar para mim pela Eclipse Escola, assim como eu enviarei, logicamente, para vocês pela Eclipse Escola. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.